Já pensou no cenário ideal, onde seu prazo de pagamentos ele é maior do que o seu prazo de recebimentos e ainda sobra dinheiro para pagar todas as despesas do mês? Esse seria o cenário ideal, não é isso? Mas não é isso que acontece na realidade. É aí que entra o chamado capital de giro. Quer saber como lidar com o capital de giro na realidade? Vem comigo que eu te conto depois da vinheta. Seja bem-vindo! Eu sou Jamile Andrade, especialista em finanças há mais de 5 anos. Já realizei mais de 1000 atendimentos a empresas nessa temática e hoje sou eu que vou conversar com vocês sobre como melhorar a gestão do capital de giro da sua empresa. E para saber mais sobre esse tema e se aprofundar na temática, baixe agora o nosso material que tem um conteúdo exclusivo feito com muito carinho para você. Então vamos lá ao nosso conteúdo do vídeo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre capital de giro. Toda empresa ela tem diversas operações que envolvem recebimentos e pagamentos diversos. E esses pagamentos e recebimentos têm prazos e o cronograma de prazos ele precisa estar equilibrado para não comprometer o capital de giro das empresas. O capital de giro é o recurso que a empresa tem disponível para manter suas atividades operacionais até receber por aquele produto ou serviço que o cliente comprou. É necessário que o capital de giro seja gerido da melhor forma. Para isso, algumas variáveis elas devem ser consideradas. Dentre elas, a análise do fluxo de caixa e do fluxo operacional. Por isso, cada empresa ela tem uma necessidade diferente de capital de giro. Daí, mais uma vez, o papel do gestor, a importância do papel do gestor nessa gestão do capital de giro. Porque quando ele controla todo o recebimento, todo o pagamento, os prazos médios, ele consegue renegociar dívidas, evitar inadimplência e zelar pela boa saúde financeira da sua empresa. Em alguns momentos, os empresários eles são surpreendidos com diversas situações, dentre elas a diminuição do capital de giro, que podem ser ocasionadas pelo aumento da inadimplência. Então, os clientes eles não pagam pelos produtos ou serviços que adquiriram, pela redução das vendas ou prestação de serviço, pelo aumento dos custos ou um aumento inesperado de despesas. Por isso, é necessário que a empresa, o empresário, conheça um outro conceito, que é o de capital de giro líquido. O capital de giro líquido é o conjunto dos recursos que a empresa tem para, de forma imediata, arcar com as necessidades financeiras da empresa, para fazer com que a empresa gire e supra as suas necessidades financeiras. Para chegar nesse cálculo do capital de giro líquido, é necessário levar em consideração o ativo circulante e o passivo circulante. O ativo circulante ele é o conjunto dos recursos que a empresa tem disponível no curto espaço de tempo, ou seja, a curto prazo em até 1 ano. Já o passivo circulante, ele é formado pelas despesas que também devem ser pagas em até 1 ano. O ativo circulante, ele compõe os recursos que estão disponíveis no caixa da empresa, nas contas bancárias, nas aplicações financeiras, nas aquisições feitas para o estoque, e o passivo são os pagamentos da folha de pagamento, fornecedores, dentre outras despesas. Assim, a diferença entre passivo circulante e ativo circulante é que vai determinar qual é o capital de giro líquido da empresa, ou seja, qual o saldo de recurso que a empresa tem após pagar suas obrigações de curto prazo que estão disponíveis para a empresa. E aí a gente vai perceber que esse capital de giro ele pode ser negativo ou positivo. Como assim? Se eu tenho mais obrigações a pagar no curto prazo do que eu tenho de recursos disponíveis, significa que eu tenho um capital de giro negativo. E essa situação não é interessante para a empresa nenhuma. Por quê? Quando ela tem um capital de giro negativo, ela precisa recorrer a terceiros, a empréstimos e financiamentos bancários. E a gente sabe que essas operações, elas envolvem pagamentos de juros, taxas, ou seja, despesas financeiras para a empresa. No longo espaço de tempo, a longo prazo,
Se as dívidas aumentarem muito, as empresas elas realmente fecham as portas, porque não suportam o volume de dívidas acumuladas. Então é muito importante a gestão correta do capital de giro na sua empresa. Quais são as principais dificuldades encontradas pelo empresário na gestão do seu capital de giro? Grande parte das micro e pequenas empresas e dos microempreendedores individuais não se conscientizam de que o capital de giro da sua empresa é fruto e está diretamente relacionado às outras atividades operacionais. Então, é necessário que o empresário ele reconheça que precisa registrar todas as entradas e saídas, bem como as previsões de entradas e saídas da sua empresa, de recursos da sua empresa. E essa ferramenta utilizada para fazer esse controle é o fluxo de caixa. Ele é uma ferramenta indispensável. Só que o fluxo de caixa ele é fruto dos registros diários e fidedignos de todas as operações da empresa. Tudo o que acontece, toda compra, toda venda, ela deve ser registrada, bem como a previsão de pagamento e recebimento. O fluxo de caixa ele é uma ferramenta que está diretamente relacionada ao cálculo da sua necessidade de capital de giro, porque é através dessa ferramenta que é possível visualizar no futuro uma necessidade de recurso para honrar com algum compromisso financeiro. Então, deste modo, é necessário que os empresários se conscientizem da necessidade de organizar seus processos a fim de registrar todas as operações de sua empresa. Um outro elemento que é um dificultador da gestão do capital de giro é a questão do pagamento do cliente, porque apesar de o fluxo de caixa ter essa previsão de qual é o prazo e o valor que será recebido pela empresa das compras realizadas pelos clientes, pode haver o atraso desse pagamento e isso também dificulta a gestão desse capital de giro. No entanto, se a empresa tiver controles eficientes e planejamento, ela consegue minimizar o impacto desse atraso, caso eles ocorram, devido a um planejamento baseado no histórico de inadimplência dessa empresa. Outro aspecto também que dificulta essa gestão do capital de giro é a gestão ineficiente dos estoques. Por quê? Muitas vezes o empresário ele quer aproveitar uma promoção e ele compra muito de um determinado item que tem um giro de estoque muito baixo e compromete parte do seu capital de giro em uma mercadoria que não vai ser vendida no curto espaço de tempo, mas ele precisa pagar o fornecedor que fez a promoção. Deste modo, quando ele não tem uma gestão eficiente dos seus estoques, ele acaba comprometendo parte do seu capital de giro, achando que isso é vantajoso, quando na verdade não é. Já segue nosso canal Sebrae Talks no YouTube? Ainda não? Então se inscreve para ter acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Tem vídeo novo toda semana. Vamos falar sobre o que não fazer em relação ao capital de giro. Muitos empresários me procuram na seguinte situação. Eles têm R$50 mil de recurso próprio para abrir a sua empresa. Mas, no processo de planejamento, percebem que esse recurso próprio não é suficiente para fazer com que a empresa opere nos primeiros meses. E mesmo sabendo disso, o que eles fazem? Aplicam os 50 mil em imobilizado, que é aquisição de imóvel, de maquinários, de equipamentos, e recorrem aos bancos para fazer financiamento quando percebem, após a inauguração da empresa, a necessidade de suprir uma carência de capital de giro. No entanto, essa é uma falha de planejamento, pois sabemos que é mais fácil conseguir financiamento para imobilizado do que apenas para capital de giro. Por quê? A taxa de juros para o capital de giro tende a ser maior, bem como a carência ela é menor e o prazo para pagamento também. Então fica a dica, se tem recurso próprio para abrir a empresa, mas não é suficiente, reserva uma parte desse recurso próprio para suprir essa necessidade de capital de giro nos primeiros meses de operação da empresa e busca a instituição bancária ou outra instituição financeira para fazer o financiamento do seu imobilizado, porque você vai ter maior prazo e tende a pagar menos juros. Há também um outro problema, que é
quando a empresa ela não tem uma política adequada para a concessão de prazos a seus clientes. A empresa ela não tem regras para conceder prazos aos seus clientes, e essas regras elas devem ser implementadas no momento em que se conhece o fluxo de caixa e a necessidade de capital de giro. Existem algumas empresas que quem dita qual o prazo para pagamento, ainda, acreditem, ainda é o cliente. A empresa precisa ter isso muito claro e muito coerente com a realidade financeira da mesma. Na implementação dessa política de concessão de prazos para o cliente, é importante não fazer a redução desse prazo de recebimento de forma aleatória. É importante que a empresa faça uma análise consistente para não favorecer que os clientes passem a procurar a concorrência. Então é importante também fazer essa análise, não pode ser feito de forma aleatória. Outro erro grave é quando a empresa ela começa a operar durante muito tempo, de forma recorrente, a empréstimos bancários e recursos de terceiros. Isso ocorre quando ela realmente tem um capital de giro negativo. Isso faz com que essa dependência ela acumule várias dívidas, a empresa ela passa a acumular muitas dívidas e isso no curto espaço de tempo pode levá-la a fechar as portas. Então é muito importante que o empresário esteja atento à importância que o capital de giro tem e que a gestão adequada desse recurso representa para a sua empresa. Quer ter acesso a mais conteúdo feito por quem mais entende do assunto? É simples, se inscreve no nosso canal do Sebrae Talks no YouTube, lá sempre tem vídeo novo. Espero que tenha gostado desse vídeo que foi feito com muito carinho para você. E até a próxima. Já acompanha nosso canal Sebrae... Oh. E ainda... Calma. Tô nervosa, mané! Video show? Se tivesse, eu ia ter um mês. Só um pouquinho pra cá.